Capítulo 1. A que tem vida, por Anneliese Stout. Sinto a vergonha queimar meu rosto. Fogo puro ardendo meus olhos, minha garganta, a pele dos braços. Vergonha e medo. Vergonha e culpa. Como pude? Como tudo em uma simples mordida pode ter se transformado? Um simples fruto? Não havia sido somente uma mordida. Eu deveria saber. Minhas mãos ainda tremem, minha visão coberta por algo turvo, vermelho, o gosto de ferro em minha boca me fazendo engolir em seco. E gritei em silêncio. Gritei de desespero, as lágrimas se acumulando na tristeza muda. Eu nunca havia sentido algo assim, sentido essas emoções e sua força. Nomeei cada uma. Raiva. A raiva por ter cedido, por ter aceitado ser enganada. Dor. O meu âmago doía, uma indisposição causada pelo veneno do mal. Vergonha, ao ser exposta à nudez corrompida de mim mesma. Por um momento desejei voltar atrás, desejei com todo o meu coração. Quis me livrar de todo sentimento impuro, de controle do meu próprio destino, de possuir poder, de ser tão sábia quanto ele. Tola, criatura tola, em busca de conhecimento, se entregou à perdição. Em busca de mais, enquanto já tinha tudo. A luz da manhã parecia pintar o cume das montanhas de verde, em contraste com o céu escurecido pelas nuvens carregadas. Já estávamos longe do jardim. Longe do que antes havia sido um lar, tudo o que eu conhecia, e que Adão conhecia. Encarei as costas do homem que guiava nosso caminho. Desde que tinha sido confrontado pelo mestre, desde que tinha apontado o dedo para mim, nenhuma palavra tinha sido proferida entre nós. Foi ela, a mulher que me deste por companheira, foi quem me deu o fruto da árvore e eu comi. Eu também fui enganado. Meu coração se partiu, pelas palavras que eram verdadeiras, mas uma meia-verdade. Pela malícia em sua boca, uma lâmina mais afiada que o aço embainhado em seu cinto, mais gélido que a noite mais fria. A mulher que me deste. Não como um presente, não como alegria, mas como perdição. Como fel em minha língua e brasas, queimando e queimando. Tão ágil em me acusar, tão rápido em colocar a culpa e se salvar. Tão ansioso em escapar do desapontamento e da ira. Chorei e chorei, lamentando a bela dupla que formávamos. Dois seres frágeis e cheios de dor. Ainda assim não pude julgá-lo, não mais do que me culpava pelos atos. Maldita seja a serpente, cuja língua suave havia me convencido a trair o Criador. Maldito seja o coração corruptível do homem e da mulher. Maldito seja meu coração e todos os seus fragmentos desobedientes. Um trovão ressoou. Chuva, talvez uma tempestade. A trilha vibrante de um raio cortou o céu. Me encolhi sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Eu nunca tinha visto algo assim, violento e brutal. Adão também percebeu, seus passos acelerando rumo a um abrigo, a qualquer lugar que pudesse nos esconder rapidamente do furor vindo de cima. Não demoramos para avistar um sinal. A alguns metros, ao pé das grandes formas rochosas, estava uma pequena caverna, iluminada por uma simples fogueira crepitante. Mesmo sendo contrariado, mesmo sendo traído, o Senhor cuida de nós. A primeira gota atingiu o solo assim que adentramos a caverna. Pouco depois, tudo foi coberto por uma densa cortina de água. Estávamos presos ali, por enquanto. Me aproximei do fogo, encarando a luz brilhante. As nuances alaranjadas e amarelas pareciam dançar. E estavam. Estrangeiros. Era o que havíamos nos tornado. Do outro lado do abrigo, distante, Adão se sentou. Seus olhos se fixaram na lâmina em suas mãos, os dedos tocando o material prateado. Mesmo sob as sombras da caverna e a falta de iluminação onde ele se encontrava, sua beleza era notável. Lindo, sim. Tão belo quanto o nascer do sol, a primeira flor desabrochando na primavera, a sensação de se refrescar no riacho em um dia quente. Seus braços tinham sido o meu conforto e agora
Adão não olhava em meus olhos. Não está com frio? Perguntei. Ele me ignorou. O que observei me arrancou o fôlego. Uma garra invisível e forte pareceu se instalar em meu pescoço, sufocando e sufocando. Aquela era a imagem de um homem derrotado. Os ombros caídos, a cabeça baixa, o olhar de completo desespero. Pude ver escuridão, agonia e fúria. Adão sempre tinha sido um homem sério, focado em seu trabalho cuidando do jardim, dos animais e da terra frutífera. Não havia um ser do qual ele não soubesse cada detalhe, cada nome e textura. Também havia prazer em sua responsabilidade. Guardião do Éden, ele se chamava, sorrindo como se fosse completo. Agora só havia estilhaços. Posso pegar água se quiser. Pare, ele gritou, a voz rouca e violenta. Pare de agir como se estivesse tudo bem. Engoli em seco, encolhendo-me. Por favor, fale comigo. Estou preocupada. Sei que agora está preocupada. Não estava quando negociou com aquele demônio, quando lhe deu ouvidos e nos arruinou. Senti as lágrimas escorrendo por minhas bochechas. O formigar da raiva e da humilhação em minha face. Nunca foi contente, ele continuou. Sempre curiosa, sempre querendo saber mais e descobrir como tudo funciona. Não bastava receber? Não bastava ter tudo? Você nos condenou, mulher. Me levantei, as mãos tremendo em meio à respiração irregular. Traçamos nossa condenação juntos. Ambos erramos. Não espere que eu assuma a culpa sozinha por pena. Você tem voz, Adão. Você tem consciência e não foi compelido. Não espere que eu tome suas dores para aliviar o peso do seu silêncio. Silêncio se instaurou. E Adão chorou. O homem que andava entre leões e lobos, que nadava contra a correnteza e escalava as árvores mais altas, aquele que havia sido escolhido, chorou. Eu me aproximei, tomando seu rosto em minhas mãos, forçando-o a me encarar. Havia medo em seus olhos. Encontrei o espelho da minha dor, das minhas dúvidas. Encontrei a raiva e a tristeza que tinham me acometido como uma doença, correndo em minhas veias como veneno puro, intoxicante. Encontrei anseio por amor. Percebi que a imagem que eu havia criado em minha cabeça sobre quem Adão era, sobre quem eu era, estava errada. Toda a nossa caminhada, nossos dias e noites conhecendo a criação e servindo, haviam sido para esse momento. Para chorar, para cuidar e principalmente para perdoar. Mesmo perdendo o jardim, desapontando o mestre e sendo expulsos, ainda tínhamos um ao outro. Ainda havia misericórdia. Ele nos fez um. Toquei os fios de cabelo que caíam em seus olhos. Na escuridão e na luz. Na sua escuridão e na minha. Em sua luz eterna. Um vislumbre passou pelo seu rosto. Arrependimento. Desonra. Os olhos escuros eram abismos sombrios procurando por uma centelha de esperança e perdão. E dei a ele. Não estava mais chovendo. Podíamos partir. De agora em diante, éramos exilados. Teríamos que sofrer com a escuridão em nosso coração, sofrer com o tempo. A morte. Não mais comeríamos da árvore da vida. Adão morreria. Eu morreria. O desespero me saudou, rondando a porta entreaberta da minha alma, e não deixei que tomasse conta de mim. O sol fraco nos alcançou. Encarei o horizonte. Eu voltaria ao paraíso. Eva, a primeira mulher, aparece logo nos primeiros capítulos do Gênesis. Seu nome tem, entre outros significados, a que vive, a vivente ou cheia de vida. É mencionada 4 vezes nas Escrituras. Seu nome está relacionado etimologicamente ao verbo viver. A concepção, o gerar a vida e a fertilidade são valores embutidos nesses significados. Capítulo 2. Pergaminho de Jafé, por Elisa Cerqueira. 1. Desordem no cosmos, perversidade, divindade,
humanidade, tríade em alta tensão, os bárbaros, o santo, o homem, performance humana, pura maldade, enfado celestial, ordens expressas, um justo. 4. Mudez. A história fala, o homem não. Nenhuma pergunta ao eterno, nenhuma dúvida, nenhum suplício pelo povo, nenhuma expressão, nem uma lágrima, nem sequer uma palavra. Obediência e silêncio. 5. Selá. O futuro no futuro se fazendo presente. O presente no presente que foi futuro no passado. O caminho, a paciência. O barco, a espera. Tudo se faz no que foi feito. O verbo se projeta. O passado no futuro, a fé na palavra. 6. Caos. Firmamento se irrompe. Solo lavado com sangue moral. Cova que amacia a queda. Água mole, sentença dura. Odor da morte lá fora. Odor da vida lá dentro. Sobre a justiça, sobre a graça, sobre a credulidade. 7. Shabá. Fim. Recriação se completa de ômega alfa. Descanso, seres humanos, animais, brilho do sol, brisa da chuva, vegetação, orvalho, luz de cores, segundo princípio, reordem da desordem, o verbo, começo. 2. Ixá. Chamamento do divino, inconveniência cultural. Cobre a cabeça, tira a sandália. Revelação do eterno. Ixá, assim diz o Senhor. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Vocês, porém, façam uma arca de madeira de cipreste. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e vocês entrarão na arca com seus filhos e as mulheres dos seus filhos. O Eterno se revela à sua serva. Gritos de profunda lamentação, roupa rasgada e cinza, indagações e pedidos por socorro. Irreverência e luto e medo. Dilema, coragem e, enfim, voz. Meu senhor, sou apenas uma mulher. Não diga sou apenas uma mulher. Eis as instruções de como tudo deve ser feito. Irreverência e luto e medo. Dilema, coragem e, enfim, voz. Noé, a palavra do Eterno veio a mim. Assim diz Yahvé, o Senhor. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. 3. Família. Um carpinteiro, 3 fazendeiros, uma arquiteta. A esposa de Noé, segundo as tradições não bíblicas, é chamada de Naamá, cheia de beleza. Provavelmente é descendente de Caim. Aparece nos registros bíblicos a partir de Gênesis 6. Esteve presente com Noé em todos os momentos que antecederam o dilúvio e após esse momento também. Capítulo 3. Um riso, sorriso, por Débora Ottoni. Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Gênesis 21, 6. Meu marido Abrão vive ouvindo uma voz que lhe aponta a caminhada. Nossa vida era tão boa e agitada ali, na cidade com quem eu conhecia, mas ele disse que era hora de seguir esse comando, que lhe prometia algo especial. Viramos nômades, e essa jornada durou muito tempo. Tempo para a gente se desapegar das antigas formas de viver. Terá teve que partir para a gente amadurecer e tomar as rédeas do caminho. Tempo para a gente entender o que era realmente importante. Minha afeição me deu muita coisa nessa vida, mas também me causou muitos problemas. Eu sabia que a minha beleza podia conseguir. De faraós a reis, não tive medo de usá-la, até que aquela mesma voz que falava a Abrão começou a falar com os outros também. Eu era a princesa de alguém. Não a princesa de algo, de sua história, mas sempre de alguém. E isso me cansava. Me cansava porque eu tinha que achar soluções para problemas incuráveis.
Para começar, havia minha esterilidade. A voz dizia que abençoaríamos todos e todas, mas como seria possível? Sou tão bela, mas tão infértil. Até que Yahvé disse que era mesmo de mim que o herdeiro ia nascer. Não entendi que essa era uma promessa unilateral. Vinha tudo dele. Eu resolvi resolver. Demora demais, Deus. A esperança adoece o coração. E eu adoeci. Só contar estrelas e olhar a areia dói demais. Tem um jeito mais fácil disponível. Por que não? Minha pressa, minha amargura, minha maior mazela, minha infidelidade. Minha inconstância é a coisa mais constante sobre mim. O que esses descendentes que ele prometeu contarão sobre Sarai? Agora eu ouvi a voz também. Eu o ouvi falar de novo. E agora eu ri. Eu ri muito. Eu ri porque esse sonho não era meu, só meu. Eu entendi e por isso eu pude rir. Ele queria mostrar força na fraqueza. Eu ri. Eu sobrevivi ao deserto, às longas caminhadas. Eu entendi que a promessa não tinha condições. Eu ri porque não tinha nem como fazer por onde. Eu ri porque a ideia era boa demais e só podia ser de Yahvé. Aliviada, dei risada. Todos os povos da terra, ele dizia. Isso inclui os povos que vieram de Ismael também. Eu tive que aprender a conviver com minhas imperfeições e com minhas escolhas. Porque o tempo é dele. A história é dele. E agora, tão tarde, eu aprendi que para ser protagonista, eu não preciso resolver tudo. Eu só preciso sorrir. Porque é contando o motivo da minha risada que eu vejo os nossos sonhos e promessas serem realizados. Agora sou Sara, princesa. Protagonista porque ri. Porque descansei e ri. Não sou só a participante da história de alguém. Eu faço parte de uma história muito maior e sou atuante também. Sara. Porque entendi que não há jeito melhor do que o jeito do El Shaddai. Do que é todo-poderoso para fazer vida brotar de terras secas e gastas. Você pode rir também, porque nenhum erro, petulância, inconstância, tempestuosidade ou passividade foram capazes de desfazer as palavras ditas por ele a meu respeito. Nem poderão desbancar o que ele diz sobre você. Abraão, pai de muitas nações. Acho que ele vai precisar de uma mãe para isso, não é? Eu ri. Eu segurei Isaac nos braços. Eu peguei a esperança no colo. Eu ri porque era bom demais para ser possível. Era bom demais para ser verdade. Eu ri porque ele é bom demais e diz verdades. Na velhice dei meus frutos. Me revigorei na graça e todos puderam ver que ele é bom. Ele é a minha rocha e a minha justiça. Você pode sorrir também. Seu nome original era Sarai, e após uma aliança com Deus, começou a ser chamada de Sara. Sua história está registrada no Gênesis a partir do capítulo 11. Em hebraico, seu nome quer dizer princesa, mandatária e dá conotação de uma mulher de alta hierarquia. Seu nome vem do verbo hebraico sará, de onde vem o verbo sarar, relacionado ao ato de governar. Capítulo 4. Agar, por Fabiane Belin-Lukov. Eu não aguento mais. Ela desabou e começou a chorar. Eu não aguento mais. Ali perto, seu filho de 13 anos esperava a morte. Chorava baixinho. Não havia mais comida, não havia mais água, não havia mais esperança. O deserto se estendia até onde os olhos podiam enxergar. Um vento quente cortava a pele de seus lábios secos e secava lágrimas que já não mais escorriam. Não consigo ver o menino morrer. Virou a cabeça. Deserto. Desolação. Sua vida nunca havia sido fácil, mas terminar assim? Como cheguei até aqui? Sua vida nunca havia sido fácil. Se tornou serva tão pequena que não lembrava de outra vida. Serva
É jeito bonito de falar escrava. Não teve pais, só senhores. E um filho, deitado ali, esperando. Olha e desolha. Vira a cabeça para o outro lado. Sua vida nunca havia sido fácil. Um dia, a senhora cansou de esperar. Cansou dos cochichos dos servos, cansou da secura do ventre e da tenda vazia. Deita com o senhor e me dá o filho, a senhora disse. Não era pergunta, era ordem. Sua vida nunca havia sido fácil. Talvez por isso ela tenha exagerado na confiança quando ficou grávida. Agora eu sou alguém, pensou. Ingênua, estúpida. Sua vida nunca havia sido fácil. Fugiu para o deserto com o bebê ainda na barriga. Era para ter morrido daquela vez, se não fosse o anjo. Bem que avisou que o menino daria trabalho. Por que tinha de se meter com o filho da senhora? Por que esse menino não ficou quieto? O anjo tinha razão. Jumentinho selvagem. Mas olhando agora para ele, deitadinho, o amor e o desespero crescendo no peito e querendo sair pela boca, lembrou de Deus. Ele a achou no mesmo lugar e do mesmo jeito. Ela e o filho no deserto. Não importa mais. Faz tanto tempo. Sua vida nunca havia sido fácil. Riu com um rancor. Voltei para ser mandada embora de novo. Será que ele ainda enxerga? Será que ele ainda ouve? O que ouve? Ela até se assustou, como se nunca tivesse visto um anjo. Deus ouviu o menino chorar, ele disse. Vai, cuida dele. Vai dar tudo certo. Bebe, meu filho. É água. A história de Agar começa no capítulo 16 de Gênesis. São atribuídos ao seu nome os significados de fuga, mudança, voo e migração. Ela deu à luz a Ismael, patriarca dos ismaelitas. Capítulo 5. A Mulher de Ló, por Elisa Cerqueira. 3 viajantes andando nas montanhas da região de Zoar encontraram-se com uma mesma missão. Estavam em busca dela. A mulher de sal, disse um deles. A mulher de pedra, disse o segundo viajante. O terceiro ficou em silêncio e quieto continuou caminhando durante todo o trajeto. Os homens resolveram acampar pela noite antes de continuar a jornada. Icaros e Tomaso discutiam sobre diferentes assuntos, mas não chegavam a algum acordo. Os 3 fizeram uma fogueira e, sentados em círculo, admiravam o fogo e o céu noturno. Vou contar a vocês a história verdadeira da mulher de Ló, conhecida como a Mulher de Sal, disse Tomaso. A Mulher de Sal vem de uma história antiga, da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Eram cidades prósperas e orgulhosas. Seus habitantes se viam como acima de qualquer lei, de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Não havia deuses que os pudessem contrariar. Eles eram autossuficientes e insurgentes. Eles eram tão arrogantes e maldosos que maltratavam forasteiros e qualquer estrangeiro que buscasse abrigo em suas viagens. Outras lendas da cidade dizem que eles eram imorais e que a sua iniquidade machucava o coração da terra. Mas ninguém sabe com certeza. Um dia, 2 visitantes foram falar com Ló, um hebreu que morava em Sodoma e era sobrinho de Abraão, pai dos hebreus. Os visitantes contaram que o Deus dos hebreus disse para ele sair daquela cidade junto com sua família, porque a destruiria por sua maldade. Enquanto ainda estavam todos na casa, os moradores da cidade vieram à porta de Ló. Queriam maltratar os visitantes, como era de praxe. A hospitalidade hebraica é tão importante e forte na cultura dos filhos de Abraão que Ló preferia que suas próprias filhas fossem maltratadas em vez dos estrangeiros. Na verdade, não entendo como Ló conseguia viver em paz naquele lugar, com essa injustiça acontecendo às pessoas que buscavam ajuda e refúgio ali. Mas enfim, vamos voltar para a história. Enquanto conversavam sobre como escapariam dali, a esposa de Ló disse que essa história de destruição não aconteceria e que eles não precisariam fugir para lugar algum. A esposa de Ló se apaixonou pela cultura e vida da cidade. Ela mesma, influenciada pelos costumes de lá, se achou tão acima de qualquer autoridade que, quando estavam escapando, olhou para trás, pois duvidou de que uma destruição pudesse acontecer da parte de Deus.
Os mensageiros de Deus disseram que eles deveriam abandonar o tipo de vida daqueles moradores, sua cultura de orgulho e viver de uma forma simples e hospitaleira. Enquanto a família escapava da cidade, chegaram ao alto da montanha e ali a mulher de Ló recusou-se a continuar. Não queria abandonar tudo o que tanto amava e trocaria até sua vida com seu marido e filhas pela vida que tinha em Sodoma. Ela correu de volta em direção à cidade, mas Ló e suas filhas não ousaram parar e continuaram em frente, refugiando-se numa caverna enquanto o fogo de ira caía do céu. No dia seguinte, Ló caminhou de volta para procurar sua esposa e, no caminho, se deparou com uma estátua de sal. Era ela, em cima da montanha, amaldiçoada a olhar para sempre a destruição da terrível cidade que tanto amava. Divindade? Essa história não tem nada a ver com Deus. E nada a ver com uma cidade que fazia coisas ruins. Foi um evento da natureza, disse Caros com voz imponente. A verdadeira história é de uma mulher chamada Edith, casada com Ló. Ela foi uma observadora do céu. Tão fascinada pelo evento de uma chuva de meteoros que atingia a Terra, que queria testemunhar esse momento histórico universal de uma proporção nunca vista antes. Ela ficou tão deslumbrada com a chuva de meteoros que chegou a achar beleza em toda aquela destruição. Como consequência da sua curiosidade grotesca e do fato de não querer seguir em frente com a própria família, pagou alto preço por seu fascínio. Foi carbonizada com a fumaça do fogo que consumia Sodoma e as outras 3 cidades que foram destruídas, Gomorra, Admá e Zeboim. A mulher de pedra é Edite, a esposa de Ló, carbonizada na montanha. As pessoas que encontravam a estátua de pedra diziam que era uma estátua de sal, pois perto dali, no Mar Morto, existiam pilares de sal e alguns alcançavam 2 metros de altura. Ninguém sabia explicar o fato de haver uma pessoa carbonizada ali, então falavam que ela virou um pilar de sal, como aqueles do Mar Morto, tão familiares para os habitantes da região. O outro homem ouviu as histórias e ficou calado. Eles finalmente foram dormir. No dia seguinte, avistaram uma procissão peregrinando em direção à estátua. Juntaram-se ao grande grupo. Quando chegaram ao local, havia centenas de pessoas peregrinando por ali. Lá embaixo estavam as ruínas de Sodoma e diante deles a estátua. Uma mulher de joelhos, cabeça baixa, uma mão em direção ao peito, a outra em direção ao céu. Todos foram envolvidos por um sentimento de profunda contrição. Embaixo da estátua os dizeres, lágrima dos deuses. E Caros, que não acreditava em divindade, chorava sem entender o motivo de suas lágrimas. Sentia seu coração pegando fogo e uma tristeza que nunca antes experimentou. Tomaso sentou-se perto de seus colegas viajantes. Em pranto e confuso, olhava para o céu. Todas as pessoas que ali estavam não podiam conter o choro também. O terceiro homem finalmente quebrou seu silêncio. Essa é a história de quando a maldade dos homens entristece os deuses. Tanto foi a tristeza dos 3 deuses que criaram a humanidade numa criação de profundo amor que choraram diante do que alguns humanos se tornaram. Uma família foi poupada porque os 3 deuses viram que seus corações eram puros. Quando chegaram ao topo dessa montanha, a mulher de Ló entendeu o coração dos deuses e tamanha era a tristeza que ela mal conseguia caminhar. Naquele momento, ela entendeu o que era amor. Tal amor ardia no coração dos deuses e tanta compaixão e escorria o fogo sobre a terra. Lágrimas salgadas como o Mar Morto pela morte dos humanos. Em seu luto, ela olhou para a cidade, ajoelhou e chorou com os deuses. Quando os deuses viram que um humano se compadeceu da destruição da vida, eles fizeram dela um pilar, para que todos os viajantes que passassem por ali soubessem que os deuses jamais se alegram com a destruição de justos ou injustos, mas amam sua criação do começo ao fim. Os deuses estavam em luto e suas lágrimas de compaixão, bondade e tristeza se faziam na terra fogo consumidor de tudo o que era mau e perverso. Tomaso olhou para Icaros e, surpreso, falou com voz trêmula. Para o meu povo,
Ela olhou para trás porque não queria ir embora. E Caros, admirado com a certeza de que acabara de ouvir a verdadeira história, sussurrou: essa é a história da mulher de Ló. Ela olhou para trás porque queria ver todos indo embora. O terceiro homem olhou para os dois, balançou a cabeça e completou sua narrativa. Essa história nunca foi sobre a mulher de Ló. Essa história é sobre a lágrima dos deuses. Em algumas tradições judaicas, ela é chamada de Edith ou Ado. É mencionada pela primeira vez no capítulo 19 do livro de Gênesis. Ela também aparece no livro apócrifo de Sabedoria, 10:7, e em Lucas, capítulo 17.